Bom, então boa noite a todos. Estamos começando hoje nosso estudo de número 6 do Livro dos Espíritos. Para quem estiver acompanhando aqui com a gente, nós estamos falando dessa edição aqui, estou usando essa edição aqui da Editora Leike, então fiquem à vontade, né, para acompanhar no mesmo, acompanhar com aqueles que vocês tiverem, né? Então nós vamos hoje fazer a leitura, estávamos no capítulo 2, na última live, paramos na pergunta número 28, então agora nós vamos dar continuidade, que é o ponto 3, falando sobre propriedades da matéria, e vamos a partir da pergunta 29, hoje, até a pergunta 36, tá bom? Só assim, a gente tenta fazer um estudo o mais próximo do nosso entendimento, né? Eu não sou cientista, acredito que muitos de vocês que estão assistindo também não são, então a gente vai aqui no limite do nosso entendimento geral, né? Sem entrar muito em detalhes também, porque não é o objetivo, e nem ao mesmo tempo também passando batido. Então vamos tentar entender na essência o porquê Kardec estava fazendo esses tipos de perguntas. Vamos lembrar, né, que o Livro dos Espíritos, ele foi o primeiro livro da doutrina, o primeiro livro codificado, então a gente sabe que ele é de 1857 e 1860, né, até ficar pronto com as 1018 perguntas. Então vamos pensar também naquilo que a ciência tinha avançado até aquele momento, né? E o que os espíritos podiam responder naquela hora. Hoje, claro, a gente sabe que tem muito mais detalhes do que temos aqui, né? A ciência avançou, mas aqui o propósito não é a gente debater a ciência. Então nós vamos aqui falando pergunta a pergunta. Eu pensei aqui em fazer em 2 blocos bem curtos, na verdade, aqui, fazer primeiro da 29 até a 31, e depois a gente vai lendo uma a uma aos pouquinhos, tá bom? Para não ficar ruim também. Aí a gente faz aquele mesmo esquema, né? Quem tá acompanhando aqui ao vivo sabe que a gente gosta da participação de todos, então eu vou fazendo aqui meus comentários, faço a leitura, depois eu faço meus comentários. E aí vocês também fiquem à vontade para fazer os comentários, eu leio todos os comentários. E sempre comentem depois também quando assistirem. Aqui a live quando estiver gravada, né? Já salva aqui no canal, no Instagram, no YouTube. Então pode comentar que a gente também escreve aqui, responde e interage, tá bom? O objetivo aqui é a gente estudar junto, interagir e fazer com que seja da maneira mais clara possível. E aí vamos lá então para as nossas perguntas da noite, né? Vamos para o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Ponto 3, Propriedades da Matéria. E aí a pergunta 29. E fala assim, a questão 29, que Kardec perguntou aos espíritos. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? E aí os espíritos respondem, da maneira como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. E aí Kardec comenta, a ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. E aí a gente começa a lembrar, né, quando a gente fala ponderabilidade seria em relação ao peso, né, da matéria, dos elementos e tudo mais. E aí ele fala bastante o que? Sobre... E aí eu acho que fica bem fácil quando a gente começa a lembrar, né? Lembra das aulas aqui, né? De ciências, química, para quem teve, né? Quem foi um pouco mais a fundo, eu não fui, porque eu sou humanas, eu não sou biológicas, então eu não vou a fundo nisso.
Mas eu lembro muito do nosso peso, né? Que fala que o nosso peso aqui na Terra é 1, e aí se a gente fosse para a Lua, a gente pesaria 1/6 a menos, né? Acho que era isso, era 1/6 mais leve. E um dividido por 6, né? Então seria 6 vezes mais leve do que a gente pesa aqui. E aí a mesma coisa, né? A gravidade ela muda, todos os conceitos aí físicos que a gente conhece, ele acaba mudando, né? E aí o peso é um deles também que acaba mudando. E aí quando ele pergunta isso e os espíritos respondem que a matéria seria uma coisa, o fluido universal é outra. Então vamos guardar isso aí, né? Segura essa questão aqui que a gente vai para a explicação depois para relembrar todo mundo, né? E aí vamos ver o que ele vai responder nas próximas aqui e a gente fecha com a explicação, tá bom? 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E aí os espíritos respondem: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que em matéria primitiva, a gente está pensando no... Vamos pensar aqui nos elementos químicos, né? Hidrogênio, oxigênio, carbono, esses elementos da matéria, a gente acha que ele é o elemento primitivo, mas esse não é o elemento primitivo. O que seria o elemento primitivo? Basicamente, assim, para a gente falar de uma maneira bem simples, ele seria, como se fala, né, o sopro divino, né, aquilo que gerou algo no universo, algo que veio a partir de Deus, né? E aqui dentro do Espiritismo a gente chama de fluido cósmico universal. Então, o que o fluido cósmico universal gera seria um elemento primitivo. Então, ele tem ali um elemento único, Deus criou, e aí, dependendo onde foi criado, em que planeta foi criado, esses elementos eles vão se misturando com outros e criando ali outros novos, e aí não é mais o primeiro, né? Então o que ele falou, é o que veio de Deus. Deus, né, gerou esse fluido cósmico universal, gerou esse elemento que cria todas as matérias, mas ele não é hidrogênio, ele não é oxigênio, não é carbono, não é ferro, não é, né? Isso a gente precisa deixar bem claro. E aí ele fala de onde provém as diferentes propriedades da matéria, das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Então, o que acontece? Fala assim, de onde que vem então, né? Se veio de um lugar... E aí Kardec tá nesse raciocínio, ó. Se Deus criou tudo veio dele, é um elemento só. Como pode um elemento, né? Um sopro divino, o fluido cósmico universal, que é desse único elemento, que a gente não conhece qual é, aqui é chamado de elemento primitivo, no máximo a gente fala que é o fluido cósmico universal, mas a gente não sabe a composição dele. Mas a gente sabe o quê? Que ele deriva, gera em combinação, em união, ali no meio onde ele está, todos os outros elementos que a gente conhece. E aí acho que vale a pena a gente mostrar aqui uma ilustração, né? O pessoal tá muito quieto, isso me deixa preocupada, viu? O pessoal tá muito quietinho aqui. Mas eu vou aqui explicando, vocês vão falando também, tá? A Luísa falou que o peso dele tá certo na lua. Ô, Luísa, você vai ficar muito magro na lua, hein? Pode não. 1/6, não é? É muita coisa. Você não pesa tanto assim. E aí vamos ver o que o pessoal vai comentando aqui daqui a pouquinho, mas deixa eu só retomar, para todo mundo estar na mesma página, essa questão de elemento, de molécula, que eu acho que é importante a gente lembrar, né? Por quê?
que a gente precisa saber também o que a gente está falando, né? No mínimo. Deixa eu virar minha câmera. Vamos aqui, então. Acho que vocês já estão conseguindo ver aqui minha tela. E aí, a gente tem essa figura aqui para cima, né? Então, aqui, ele é um exemplo do átomo de hidrogênio, né? E aqui seria a composição de um de oxigênio, né? O que a gente sabe, né? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, quando junta, vira água, né? Vira aqui embaixo a água. As moléculas, quando a água está em estado líquido, elas estão assim, né? Mais separadinhas. Quando é, por exemplo, um cubo de gelo, fica um monte de molécula unida aqui, né? Juntinha, 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 juntinha. Né? Em vez de 2 aqui, um gelo, teria umas 10, 12, né? Aqui, juntas para formar o gelo. E quando ela está em estado, em outro estado, né? Um estado mais gasoso, um estado de evaporação, o que vai acontecer com as moléculas? Vai estar bem soltinha, né? Muitas vezes tão soltinha ao ponto que a gente vê até as gotículas de água, né? Que seria o que a gente está conseguindo ver aqui a olho nu. E aí a composição dos elementos é a mesma coisa, né? Aqui no exemplo, né? Os pregos são feitos de vários átomos de ferro, o ouro é feito de vários átomos de ouro, carvão, vários átomos de carbono, e o mercúrio também, vários átomos de mercúrio. Esses são os elementos, né, conhecidos na Terra, né? Tabela periódica, para quem lembra, né? Fe, Au, C, Hg, tô colando, viu? Tô lendo, viu, gente? Não sei tudo isso, não. E aí o que acontece? Isso daqui não vem de Deus diretamente. Esse daqui não é o elemento primitivo que eles estão falando aqui. O elemento primitivo seria algo que gerou isso, derivou isso, né? Eu penso muito no sopro divino, né? Então, algo que Deus gerou, né? A gente fala que é sopro, assim, pra gente pensar, né, numa energia única, num elemento único, que aí, em contato, chegou em contato com a Terra e acabou derivando aqui com os materiais que a Terra precisa. Chegou no outro planeta, acabou criando outros materiais. A fonte é única, é Deus. E aí, o que a gente vê na explicação? Lembra dessa trindade aqui que a gente falou na última aula? Então, o que a gente tem aqui? A criação de Deus, né? Seria o espiritual, que é o espírito, e a matéria. A gente está aqui nessa parte, né? Estamos na matéria. Deus, então, criou a matéria. E o que está em volta sempre aqui? O fluido cósmico universal, né? Que está em tudo, sabemos disso. E aí a gente tem aqui também uma outra figurinha da Terra com a mesma trindade, né? Deus, Espírito e Matéria. E aí falando, né? O nosso planeta aqui, né? Dentro do nosso planeta aqui, constitui o princípio de tudo que existe. Né? Então veio de Deus, criou tudo que está no nosso planeta e, né? Nós estamos olhando a visão da Terra, mas poderíamos estar olhando a visão de outros planetas, né? Por que não? Tudo veio de Deus, né? E aí a gente começa a ver que a fonte é única, o elemento é único, o elemento primitivo. São essas moléculas aqui, o que tem no planeta? Não, isso aqui é uma criação, né? Deixa eu voltar aqui para mim. É uma criação, né? Assim como Deus, né? Através da natureza nós temos as árvores, a árvore tem o tronco da árvore, que cria a mesa. A mesa é o elemento primitivo? Não. Nosso caso aqui, o que gera aqui dentro da natureza é o tronco da árvore, né? Que gera madeira, que depois é industrializado e vai na mesa. Deus é como seria aqui pra gente uma fonte de matéria-prima. Quando nós pensamos em produtos industrializados, né? Que sempre tem uma base de matéria-prima, né? Só que a fonte seria única, seria só de Deus. Né? E aqui, quando a gente sabe as nossas fontes de matéria-prima, o que a gente tem? A mesa é feita de cadeira, a mesa é feita de madeira, ou uma cadeira de metal é feita de ferro, de determinado metal, algumas coisas são feitas de alumínio. Então, a gente sabe aqui, né? A questão é o quê? A gente está acostumado
com termos vários elementos que seriam matéria-prima, né? Só que a matéria-prima divina, ela é única. E tão única que ela acabou gerando todos os elementos que a gente conhece e ainda não conhece. Então, é disso que Kardec aqui está falando, né? Então, não vamos misturar as coisas. Pessoal, ficou claro para vocês? Deixa eu ver aqui os comentários. Tentei explicar aqui da melhor maneira, tentar ficar bem didático, porque ninguém tem obrigação, né, de lembrar das aulas de química, de ciências e tudo mais. Faz muito tempo e eu tento ajudar. Mas Lova estava prestando atenção. A Luísa tá puxando o saco aqui. Parte científica, o Gleison. Deixar doida é difícil, viu, Gleison? Eu também não era muito boa, viu, dessa parte aí de biológicas, mas a gente engana bem, né? Show de dinâmica. Meu Jesus, explicou muito bem. Legal, acho que o pessoal tá entendendo aqui no geral, né? Beleza. Sueli, uma das raras aulas de química que entendi. Obrigada. Opa, olha que eu não sou nada, hein? Não é minha área não, viu, Sueli? Eu tô aqui tentando ajudar. Mas assim, acho que a base é importante. Eu vou saber que tava colando. Opa, claro. Claro, né? Pode deixar. E o importante é a gente pensar nisso, né? A base. Então, tudo veio de Deus e os espíritos aqui estão respondendo isso, né? Tudo veio de um lugar só. E aí, vamos ver o que ele fala na questão 32, né? De acordo com isso, né? Então, depois que explicou tudo isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? E aí os espíritos responderam: sim, sem dúvida, e só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. E aí Kardec comentou: esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, outro acha má. Uns a veem azul, o que outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. E a gente vê isso muito, né, nos animais, por exemplo, né? A gente pega assim os bichos, né? Então, o que a gente come, o que um animal come, o que cada um precisa para o seu corpo é também diferente, né? E mesmo assim, né? Tudo foi criado de um mesmo lugar, tudo foi criado por Deus, né? Até brincam, né? Eu tenho horror à barata, né? Mas a barata também foi criada por Deus. Então, não que eu vá respeitar, não vai querer matar, né? A gente não chegou ainda nesse nível de evolução. Eu saio correndo, na verdade, eu não mato. Mas tudo veio de Deus, né? E tudo veio com algum propósito, por mais que a gente não entenda, né? Tudo tem um equilíbrio e essas modificações, elas vêm. E é importante quando a gente pensa nisso, principalmente, né? Imagina, eu fiquei pensando muito assim quando eu tava lendo essas questões. Hoje a gente está falando aqui que o sopro divino, né, aquilo que Deus criou, virou os elementos que hoje conhecemos na Terra, né, por conta do ambiente que ele tá, acabou virando carbono, hidrogênio, oxigênio, blá blá blá. E então, isso em contato ali com o meio e com o fluido cósmico universal, né, porque lembra que o fluido cósmico universal, ele tá em tudo. Isso ele pode ganhar uma potência se a gente aprender a usar. E isso é a base do magnetismo, se a gente parar para pensar. Porque quando a gente pensa, magnetismo, Flávia, é muito difícil, tá? Quando a gente pensa numa prece que a gente faz e a gente consegue alcançar. Ou quando a gente tá muito bravo naquele dia que tudo dá errado. E aí quanto mais você xinga, quanto mais você reclama, parece que, né, tudo acontece para dar errado, né? Não é isso? E a gente fica pensando muito, e Kardec aqui fala, né, muito sobre o peso, sobre a matéria, sobre tudo que a gente vê. Mas e isso que a gente emana,
né? E o pensamento, que a gente já falou algumas vezes, quando a gente está preparando uma comida e a gente vai lá, tá preparando, estamos tranquilo, em paz, preparando essa comida com maior amor, maior carinho, dá tudo certo. E se a gente preparar com raiva, com tristeza, né? Ou com vontade de não fazer, né? Xingando, o que será que essa comida absorve? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A gente passou já da época, né? Kardec aqui, talvez na época dele, 1860, o visível, né? Era muito mais difícil assim de entender essas coisas invisíveis, os fluidos, do que a gente tá aqui hoje. Hoje a gente tem antena de telefone, a gente tem Wi-Fi, a gente tem um monte de coisa que a gente sabe que tem conexão, né? Igual a internet pega, funciona, a gente sabe que está funcionando. O serviço que a gente paga por um serviço que a gente não vê, né? Em teoria, a gente sabe que funciona. E então o nosso entendimento ele é muito maior hoje em dia em relação a isso. E a gente tem que pensar em tudo que a gente emana, tudo que a gente vibra, como se a gente fosse também nessa toda essa matéria que tá aqui, né, em volta da gente e que pode sim influenciar positivamente e negativamente. Aí só fiz um parênteses, tá? Então, assim, até mesmo em relação, a gente está estudando aqui sobre a matéria, sobre essa parte um pouco mais química, científica, né, um pouco mais difícil, mas vamos parar para pensar naquilo que a gente faz no dia a dia, né? Como estão nossos pensamentos, como a gente está fazendo as nossas coisas no dia a dia, como a gente está tratando o outro, porque muitas vezes a gente quer um sorriso, quer um bom dia, quer um abraço, mas a gente não oferta. Então, o que será, né, que a gente está precisando mudar e está precisando fazer? Então, essa noção geral dos elementos do universo faz a gente pensar um pouco mais também nas nossas ações. Porque hoje a gente está olhando de longe aqui, a natureza compõe isso, tá? Mas a gente está no meio da natureza, a gente faz parte disso. Já parou para pensar o quanto que a gente pode, né, influenciar? A Dani falando aqui. O fluido cósmico universal carrega nossos pensamentos e vibrações, assim como o ar leva o som. A mesma coisa, Dani, exatamente. Tá aqui tudo em volta, né? E aí um dia bom se torna um dia ruim, de repente, ou um dia ruim, se a gente muda essa vibração e faz uma oração, se torna um dia um pouco mais fácil, né, da gente suportar e seguir em frente. E a gente vai vendo o quanto que a gente tem ação nisso, né? Somos seres ressonantes, Gleison falou isso aí. E aí vamos à pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? E os espíritos responderam: sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. É uma frase até conhecidinha aqui, né, pelo Livro dos Espíritos. Tudo está em tudo, que é o fluido cósmico universal que a gente está falando, a gente está envolto nele, né? Ah, mas a gente está envolto em oxigênio, estamos, e o oxigênio está também no meio do fluido cósmico universal. Senão, como a gente teria essa conexão com a espiritualidade? Por onde? É pelo fluido cósmico universal. Então, sempre está aqui envolto em tudo, no universo todo. E aí tem uma nota aqui, um comentário. Este princípio, né, o princípio é o tudo está em tudo. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos
a proporção do oxigênio, né? Quando ela vira H2O2, né? Ela vira uma água oxigenada, acho que é, né, gente? Água oxigenada. Não vai ter ninguém que vai me socorrer, mas acho que é água oxigenada, que é H2O2. E, né, aquela água que ela acaba tendo outras propriedades. E aí não só, né, não precisa nem modificar as propriedades. A Clara confirmou. Obrigada, Clara. E não precisa nem modificar as propriedades, né? Não precisa nem adicionar um átomo a mais de hidrogênio. Muitas vezes, através da nossa ação, uma água, um alimento pode se tornar algo nocivo, né? E assim também, através da nossa vontade, do magnetismo, como está falando aqui, o que os magnetizadores fazem? Fluidificam a água fica ali. Tem gente muitas vezes que fala até que o gosto da água muda, né? Muda um pouquinho, você sente alguma diferença ali na hora de tomar? É possível? Tá falando que sim. Mas o importante é o quê? Vem do mesmo princípio, do mesmo elemento primitivo, vem de Deus. E aí quando a gente descobre, né, que a nossa ação, de repente, de mudar o que está à nossa volta, depende só da gente e da nossa vontade, né, expandindo aqui além da água. Ana Paula, a Clara é engenheira química? Ô, Clara, tava quietinha aí, nem me socorreu aqui. eu ia te chamar pra fazer essa live, viu? Tá escondendo o jogo. E aí Kardec comenta assim, nessa questão 33. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Então, né, o que a gente estava falando aqui, exatamente o que a gente mostrou agora há pouco. Tá tudo ótimo, pode continuar, mas agora eu fico mais tranquila. Eu fiquei mais tranquila agora que tem alguém aqui que conhece. Que bom que eu não tô falando bobagem, claro, valeu. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de uma outra maneira que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos sem maiores consequências considerá-los assim até nova ordem. Então, para a nossa cabeça, né, igual que a gente aprende na escola, os elementos químicos, né, é o que está na tabela periódica, é o que a gente mostrou alguns aqui. E aí a gente fala primitivo, muitas vezes a gente pensa que é isso, né? Mas não, o primitivo que ele está falando aqui é de origem divina, né? Tudo que veio de Deus. Acho que essa parte ficou claro para todo mundo, né? A gente já tinha falado bonitinho. E aí Kardec continua aqui, né? Essa teoria, 33A, essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois movimentos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Aí os espíritos respondem: essa opinião é exata. Falta acrescentar também segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. E é a mesma coisa que a gente falou das moléculas da água, né? Quando elas estão mais juntinhas, ela tá um gelo, né? Quando elas estão mais soltinhas, ela tá como um copo d'água. E isso muda, né? Ela muda, né, o estado dela. O elemento ele pode mudar, nessa combinação pode mudar os elementos. A gente tem muitos elementos aqui na Terra, não são todos os elementos possíveis, né, que possa existir no planeta e nos outros planetas e no universo, mas além disso a gente tem o estado que a água, por exemplo, né, pode estar. E aí a gente vê, né, como é possível a gente manipular, né, esses elementos, como é possível a gente fazer muito mais coisas. Mas esse é o objetivo aqui, né, do estudo, né? Vamos terminando aqui, a 34 é a última, de falar de propriedades da matéria, que eu já tô cansando também dessa história. Aqui, a Clara, vai depender da temperatura e da pressão, é isso aí, Clara.
Valeu. Esconde a rapadura. A Clara esconde os talentos. A Clara é demais, gente. A Clara fica quietinha. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar, né? Da época lá que tinha, hoje, acho que com o avanço científico a gente consegue ver muito mais, né? Então vamos voltar lá, 1860, estamos falando, né? 1850 e poucos, né? Quando foi feitas as perguntas. E aí, né, naquela época, certamente não tinha o avanço científico que tem hoje. Hoje a gente já vê, né? Hoje meu filho vai na escola lá, tem um microscópio, tem alguma coisa, eles pegam alguma coisa, olham no microscópio ali, dá pra ver, né? Então a gente consegue ver algo, né? Muito mais detalhes do que era antigamente. E a 34A, essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, né? Então essa forma, vamos pensar aqui nessa questão, nesse sopro divino, né? O que vem de Deus, ela é constante, é a mesma coisa, digamos assim, né? Não muda. E variável para as secundárias, que são a aglomeração das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. E é que o objetivo não é a gente entrar a fundo no estudo, né, das moléculas, estudo científico, vamos deixar para quem entende, né, muito mais que isso. Mas o entendimento aqui é a gente perceber que tudo foi criado, né, por Deus, tudo está aqui ao nosso redor e que a gente tem ação sobre isso, através de nós mesmos, né, não precisamos de mais nada além disso. E isso é muito importante, porque a gente começa a tomar responsabilidade de tudo que a gente faz, de tudo que a gente pensa, inclusive, né? Como disse a Dani lá em cima. Então, é uma noção universal que a gente precisa ter, né? Eu vejo assim, mas que até mesmo os espíritos, você vê que eles não estão tão preocupados com o avanço científico, ou mostrar para Kardec que tem mais detalhes, falar nomes difíceis, falar nome difícil, dar grandes explicações. Por quê, né? Porque o objetivo dentro da doutrina espírita e dentro do que a gente sabe aqui da evolução do planeta, o avanço científico ele vem, mas principalmente se houver o avanço moral. Não adianta a gente ficar com muito avanço científico, né? A gente sabe, por exemplo, né, na época da Segunda Guerra, a gente sabe que tivemos ali experimentos, descobertas a partir da Alemanha e que foi um avanço muito grande, mas não se tinha uma moral nada elevada, né? E aí foram feitas atrocidades. E aí isso demonstra que não é um objetivo aqui o avanço científico puro, né? Ah, não, os espíritos vieram aqui para falar tudo que pode ocorrer dentro da química, da ciência, tudo que pode acontecer aqui nos elementos. Não é esse o objetivo, e sim o equilíbrio. Então eles vão ali até um certo ponto, né? Aquilo que é base pra gente, mas a gente não pode se esquecer dessa parte moral, porque de nada adianta um avanço científico, um avanço tecnológico, um avanço intelectual, se não tivermos também um avanço moral, porque continuaremos agindo de maneira que irá nos prejudicar ou prejudicar a outros e não conseguiremos avançar. E aí de nada serve, né, gente? A Clara tá falando aqui da Ana Paula. Ana Paula é engenheira civil. Legal. De seus engenheiras, né? Que a Ana Paula ela já tem escrito engenheira, né? No nome dela. Então a gente descobre. Mas a Clara eu não sabia, não. Aí vamos lá. Então, 35 e 36 para finalizar por hoje, né? Vamos finalizar esse ponto aqui, que aí próxima live a gente já começa mesmo o capítulo 3, né? Finalizando aqui, então. Ponto 4. Espaço universal.
E aí Kardec pergunta na questão 35, o espaço universal é infinito ou limitado? Né? E aí aquela questão que a gente sempre ouve, né? Falar e que os espíritos aqui confirmam, né? Infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isso confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Né? Então, a gente está longe ainda de entender tudo isso, né? E aí, ele fala que às vezes ele fala a tua razão, depois ele fala vossa pequena esfera, né? E aí a nota do Herculano é exatamente isso, né? Falando que às vezes é na terceira pessoa, na segunda, né? Tua, vossa, porque às vezes ele falava direto, né, pro Kardec e algumas vezes para todo mundo que estava presente na reunião, né? A nota é essa. Aí Kardec colocou a nota dele, do Kardec. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além desse limite há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito. Porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço, né? E aí a gente volta de novo para essa questão do vácuo, né? O vácuo apenas não tem o ar, né? Que a gente está aqui acostumado no nosso planeta, né? A gente precisa de ar, então o vácuo não teria vida, porque não teria nada, porque não teria, a gente não conseguiria viver, né? Porque não tem ar, em teoria. Mas isso não existe, né? É infinito, ele é um espaço, todo espaço tem uma ocupação, né? Assim, tudo é útil, tudo tem algum motivo para estar lá. E a gente tem que sempre lembrar disso, né? E aí na pergunta 36, o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Então a gente vê, né, aquele telescópio, né, o telescópio mais recente agora, que eu já esqueci o nome dele, mas ele é Webb, né, acho que é, esqueci o nome do telescópio, acho que é isso. E aí ele vê, né, ele vai mostrando ali no espaço, você vê aquele monte de coisa preta, aí você vê um planeta, você vê as fotos que ele tira, né? Tudo o que estava vazio ali, né? A gente vê o preto, a gente fala, nossa, né? Ali não tem nada. Será? Né? Será que esse preto que a gente vê, né? A gente olha para o céu, olha as estrelas, olha tudo que tem lá. Não tem estrela nenhuma aqui no meu céu, tá? Tava até olhando. E a gente não encontra nada, mas será que não tem nada mesmo? O que pode ter que a gente não consegue ver? E aí os espíritos respondem, não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. E a nota do tradutor é, todos esses princípios estão hoje comprovados pela investigação científica, mesmo no campo do mais ortodoxo materialismo. Então, né, não é nenhuma verdade só dos espíritos, né? Hoje já está comprovado isso. Eles colocam aqui o nome aqui, livro El Cosmos e sus Estados, de Vasiliev, não sei porque ele chama em espanhol, né? Parece russo, Staniukovich, os dois autores. Editorial Paz, Moscou. Ah, tradução castelhana, por isso. Ele usou a tradução castelhana para consultar o livro. O Cosmos e seus 7 estados, né? E aí já foi comprovado que nada é vazio. Que sim, existe, está ocupado por alguma coisa, o nosso sentido às vezes não é capaz de perceber, e assim seguimos, né? E aí a gente pensa, né? E hoje quando a gente vê as revelações, por exemplo, que Chico nos trouxe mais tarde, com as obras de André Luiz, falando sobre as colônias espirituais, né? Dentro aqui mesmo do nosso planeta, né? Daqui onde a gente está, né? Você vai de avião, né? Você tá ali no nível do avião, na altura do avião, certamente tem algum ali naquela altura que a gente não vê, algum hospital espiritual, né? Porque um pouquinho mais para cima dizem que é nosso lar. E as outras colônias, né, mais acima ainda. Certamente tem algum posto de socorro, tem alguma coisa ali que a gente não sabe,
né? Então não há, mesmo aqui dentro, né, a gente olhando para o céu, mesmo que a gente não veja nada, existem coisas que o nosso corpo não pode ver, né? Os nossos sentidos não captam. E muitas vezes os nossos sentidos eles não captam, mas o nosso espírito pode perceber e pode visitar durante o sonho, como muita gente sonha que está em lugares com pessoas, visitando colônias espirituais e tudo mais. Então, a gente vê que a matéria tem as suas limitações. O nosso espírito ele é limitado porque nós estamos aqui, dentro desse corpo. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos limitados. Um pouquinho que a gente se desprende, né? Como num sonho, que o espírito vai e o corpo fica deitado na cama, ele se liberta, né? Que a gente vai falar depois disso, isso aqui tem pergunta depois. Mas ele se liberta e aí ele consegue ver as outras coisas que com o seu corpo certamente ele não viria. Então olha só que interessante, né? Bom, vamos finalizando hoje, então. Hoje bem curtinha a live pra gente fechar. Fechamos o capítulo 2. Na semana que vem, se Deus quiser, viu? Porque minhas semanas de fechamento do trabalho, elas são bem difíceis. E na quinta-feira, aquela quinta-feira que eu não fiz, né? A penúltima, não, a última, não foi possível por conta disso. Eu não vou estar em fechamento na próxima quinta. Eu tô viajando, tô doida. Então, quinta que vem teremos sim, e começamos o capítulo 3 a partir disso, então.